Hipertensão e colesterol, temas que são sistematicamente lembrados nas rodas de conversa, no bate-papo e na televisão. A hipertensão, popularmente chamada de pressão alta, é a elevação dos níveis de pressão sanguínea nas artérias. A condição ocorre quando os valores das pressões máxima e mínima são iguais ou ultrapassam 14/9, fazendo com que o coração exerça um esforço maior que o normal para que o sangue seja distribuído corretamente no corpo. Normalmente associado como algo ruim, o colesterol é um composto complexo vital para o funcionamento do organismo. Além de ser importante para a produção de hormônios, vitaminas e compor a estrutura de células, também forma substâncias que atuam na digestão. No check-up desta semana, o Dr. Cláudio Lotenberg recebe o cardiologista Leandro Knick, que explica quais são os tipos de colesterol, a relação do LDL com a hipertensão e por que as condições são chamadas de assassinos silenciosos. Fique ligado, o check-up já está no ar. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. Para falar sobre esse assunto, Check-up recebe Dr. Leandro Etchenique, ele que é médico cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Leandro, seja muito bem-vindo. Agradeço, Cláudio, honroso o convite, é sempre um prazer estar aqui. E hoje para falar desses temas tão importantes e que vão de encontro aí até o nome do seu programa, né? Não existe um check-up bem feito se não for avaliado adequadamente a pressão e o colesterol. Hipertensão, um mal silencioso. Quais são os riscos de você não tratar a hipertensão? A hipertensão, ela realmente é um mal silencioso. Mais de 90% das pessoas que têm hipertensão não tem nenhum sintoma. Quando apresenta algum sintoma, uma cefaleia leve, um sintoma de um pouco de tontura, de zumbido, porém, a maior parte das pessoas não tem nenhum sintoma. E a hipertensão, ao longo do tempo, ela aumenta muito o risco cardíaco, tanto de infarto quanto de AVC, que são as principais causas de morte no nosso meio. Então, os estudos mais atuais mostram que da população brasileira, 30% é hipertensa. 30% é extremamente comum, né? E desses 30%, 60% mais ou menos não estão adequadamente tratados. Então é um mal silencioso, a pessoa não sabe que tem e fica com um risco elevado até que seja feita uma avaliação adequada e o diagnóstico seja realizado. A hipertensão tem uma relação com a genética, mas, por outro lado, existem condições associadas, o que pode agravar a hipertensão ou trazer hipertensão. De todos os hipertensos, 90% nós não encontramos uma causa bem estabelecida. 90% é um fator conjunto genético que nós herdamos, então se tem um pai, a mãe que é hipertenso, nós aumentamos o risco, e associado aos fatores ambientais. Que fatores ambientais são esses? Sedentarismo, obesidade, cigarro, etilismo, o estresse crônico, a obesidade, o sono inadequado, muitas vezes com poucas horas ou horas que não tem qualidade. Então a junção do fator genético com o ambiental eclode a hipertensão arterial. Porém, 10% dos hipertensos, quando submetidos a uma avaliação criteriosa, nós encontramos uma causa. A gente chama isso de uma hipertensão secundária. E isso é fundamental, porque ao tratar esta causa, a hipertensão desaparece em boa parte das vezes. Muitos estão sendo tratados com uma hipertensão sem causa, que a gente fala de primária, porém tem uma causa subjacente. Então, quando fazemos uma avaliação adequada, criteriosa, podemos encontrar alguns tumores que podem fazer subir a pressão, algumas doenças hormonais, por exemplo, hipertiroidismo, algumas doenças que aumentam o cortisol do sangue e faz com que a pressão se eleve. A própria apneia do sono é muito subdiagnosticada, então a pessoa está acima do peso, está com bastante ronco à noite, fica com sonolência durante o dia todo. A apneia pode ser uma causa de hipertensão. Então você fica tratando a hipertensão, dando remédio, sem ajustar a causa principal, a causa subjacente. E ao tratar a apneia, logo a hipertensão vai ceder totalmente ou vai diminuir o número de medicamentos que nós precisamos utilizar para controlar aquela hipertensão. Então é muito importante que o paciente seja ciente disso e o médico também. Por quê? Para dizer que a pessoa tem uma hipertensão primária, tem que descartar essas causas. Né? E aí sim a gente estabelece o diagnóstico de uma hipertensão primária, genética, mais estilo de vida e
iniciamos o tratamento adequado. Um debate que acontecia lá atrás e parece que é presente é a definição do que é o normal em termos de pressão arterial. Isso é fácil de ser feito ou é um dado isolado que tem que ser correlacionado com outros achados na avaliação clínica? Isso teve uma mudança recente. Primeiro, a Sociedade Europeia fez a modificação e agora acabou de sair esse ano aqui o consenso brasileiro com algumas mudanças na classificação e no diagnóstico da hipertensão arterial. Então, hoje nós consideramos que uma pressão é normal quando ela está abaixo de 12/8. Isso é pressão normal. 11/7, 10/6, isso é pressão normal. De 12/8 até 14/9 é uma pré-hipertensão, E o diagnóstico de hipertensão não mudou. É a pressão ou sistólica acima de 140, acima de 14, ou a pressão diastólica acima de 90, né, acima de 9. Então, para o pré-hipertenso, que é essa categoria, que ainda ela fica no meio ali, algumas medidas têm que ser tomadas para se evitar a progressão, né? Mas o diagnóstico da hipertensão é o mesmo, é a pressão sistólica acima de 14 ou a pressão diastólica acima de 9. Ao redor do mundo, a hipertensão arterial afeta cerca de 1 bilhão de pessoas e leva a óbito aproximadamente 7 milhões todo ano. No Brasil, a condição atinge cerca de 28% da população. O levantamento do Vigitel, baseado nos dados de 2023, mostra que o ano apresentou o maior percentual desde o início da série histórica em 2006. Com relação à incidência entre os sexos, os números mostram que a prevalência do diagnóstico é maior entre as mulheres do que em homens, em todas as 27 capitais do país. E quando olhamos essa distribuição entre as regiões, em adultos acima dos 20 anos, é possível observar uma discrepância, já que a prevalência na região sudeste é de 28,5%, enquanto na região norte, 53%. Quando você vai examinar um paciente, o paciente chega ao teu consultório, está tenso, porque ele, logicamente, vai ter lá uma série de respostas, mas ele está com medo do diagnóstico. O estresse, essa tensão, ela pode fazer com que a pressão esteja naquele momento mais alta? Sim, nós pegamos com muita frequência isso, né? A primeira medida, principalmente do consultório, frequentemente ela vem mais elevada. Nós começamos a conversar com o paciente, a examiná-lo, a tirar a anamnese. Quando nós vamos repetir a segunda medida após 10, 15 minutos, nós já verificamos que ela já cede um pouco. Porém, alguns pacientes, ela persiste alta durante o consultório e aí que nós lançamos mão de dois exames que nós podemos solicitar para tirar essa dúvida. Será que aquela pressão é só pelo efeito do jaleco branco, pelo fato de estar dentro do consultório e com estresse muito agudo subindo a pressão, ou se ele está ficando realmente hipertenso? Então nós lançamos mão, Cláudio, do mapa, que é um aparelho que o paciente coloca num horário, fica 24 horas com ele, a gente pede para o paciente desempenhar a vida normal, trabalhar, fazer todas as atividades do dia a dia para ter um cenário real, ou a medida residencial da pressão arterial. Nós orientamos ele como medir a pressão em casa, ele mede por 5 a 7 dias, mede de manhã com um aparelho que é um aparelho validado, digital, preferencialmente de braço, não de pulso, faz as medidas de manhã ao acordar, à noite, antes do jantar ou antes de dormir, e anota essas medidas, e aí baseado nesse conjunto de medidas, nós diferenciamos se ele está ficando realmente hipertenso ou se não foi só o efeito do jaleco branco durante o consultório. Então isso é muito importante, porque tem vários pacientes que estão tomando medicamento de forma desnecessária. Nós temos dois lados dessa estatística. Nós sabemos que dos hipertensos que estão andando aí na rua, 30% não sabem que são, exatamente pelo fato de ser silenciosa, e isso é um dado extremamente alarmante. Por um outro lado, você tem um percentual aí de 10 a 20% que estão com diagnóstico de hipertensão sem serem hipertensos. Por quê? Esteve no pronto-socorro com alguma queixa de dor, cefaleia, cólica renal, a pressão estava alta. Você é hipertenso, toma esse medicamento. Ou estava no consultório preocupado com algum sintoma, com alguma expectativa de doença, a pressão estava alta e sai do consultório com uma receita para algum medicamento. Então é muito importante que essa avaliação seja feita de forma muito cautelosa, porque o diagnóstico de hipertensão, ele é um carimbo na vida do paciente. Então, a partir do momento que nós estabelecemos aquele diagnóstico, ele vai seguir, né? E vai incorrer em várias medidas que nós vamos tomar do ponto de vista de mudança de estilo de vida
ou até de tratamento medicamentoso. Nessa linha, retire o sal e faça exercício físico. O que mais você recomenda que não medicamento? Isso é muito importante. As medidas não medicamentosas, muitas vezes elas são deixadas de lado, não são dado tanto atenção. Já que é um medicamento, uma pílula mágica para controlar a pressão. Então o paciente que é pré-hipertenso, ele não atingiu aquele valor de 14/9, mas ele já está com o seu 13/8, 13/8,5, é muito importante uma mudança do estilo de vida. Por quê? A gente pode reverter isso. Então, o emagrecimento, se a pessoa está com obesidade abdominal, manter a circunferência do abdômen abaixo de 102 centímetros ou o índice de massa corporal abaixo de 25, o estresse, um controle do estresse, dormir melhor, iniciar atividade física se não estiver fazendo, e se estiver fazendo nós orientamos a forma adequada. É muito importante que faça o exercício físico aeróbico e o exercício físico também resistido, o exercício anaeróbio. Não fumar, se ele estiver fumando, parar imediatamente, um controle também da ingesta de álcool. E o sal é um pilar fundamental, devemos reduzir. Tem um estudo brasileiro mostrando que o brasileiro come o dobro de sal do que é o que é recomendado, que são 5 gramas. A média do brasileiro são 10. Então, assim, essa redução é muito importante e muitas vezes até substituição do sal comum pelo sal que tem um componente menor de sódio, substituindo pelo potássio, que é o sal dito light. Então, essas medidas não farmacológicas têm um papel fundamental, porque ou nós vamos conseguir controlar a pressão de uma vez ele não se tornar hipertenso nessa categoria de pré-hipertensão, ou para aquele que é hipertenso, com as medidas não medicamentosas, nós conseguimos controlar de forma muito mais adequada, precisando de menos medicamento e de doses menores de medicamentos. E quando você entra com medicamento? Quando nós entramos com medicamentos, quando ele está já acima de 14/9, ou seja, um hipertenso já estabelecido, ou até quando ele está quase se tornando hipertenso, que está com 13,5/8,5 e ele tem um alto risco cardíaco, já tem placas de ateroma, de gordura no coração, tem um histórico familiar muito importante e as medidas não farmacológicas não deram certo, ele não conseguiu implementar todas aquelas medidas, nós entramos já com tratamento medicamentoso. Tem muita coisa nova em termos de medicamento? Tem medicamentos, a grande mudança, os medicamentos antigos, eles eram muito ruins, porque eles tinham que ser tomados 2, 3 vezes ao dia, porque a meia-vida era curta, e eles traziam muitos efeitos colaterais. Então era muito difícil convencer um paciente que muitas vezes não tinha nenhum sintoma da sua hipertensão, e nós tínhamos que dar um medicamento para ele, onde ele ia ter que parar a vida dele 3 vezes por dia para tomar o medicamento, e ainda poderia trazer efeitos colaterais. Então a aderência era muito baixa. Hoje os medicamentos atuais têm um índice de efeitos colaterais muito baixos, e tem uma grande vantagem. Muitos deles são associados, então quando nós precisamos dar 2, 3 medicamentos para o paciente, porque ele é um hipertenso mais severo, nós conseguimos com um medicamento, tem os 3 dentro do mesmo comprimido, tomando uma vez ao dia. Então a aderência é muito maior, facilita demais o tratamento medicamentoso, e deixa o paciente com uma vida restabelecida de forma normal. Essa febre de anabolizantes, qual é o efeito que isso tem na hipertensão e também no colesterol? Esse é um tema bem atual, Cláudio? Nós combatemos muito o uso de anabolizantes para fins estéticos. Diversas sociedades aqui se reuniram recentemente, foi no ano passado, para combater isso e tentar essa proibição. E realmente hoje o CRM proibiu o uso de esteroides anabolizantes para fins estéticos. Porém, nós vemos um uso indiscriminado nas academias, no mercado secundário, e isso traz para o paciente um efeito de curto prazo que muitas vezes é agradável. Ele vê o amigo ganhando massa muscular, tendo um desempenho na academia muito superior ao dele e relatando que não tem nenhum sintoma, só está tendo o benefício do anabolizante. Então, é muito fácil ele cair nessa. E o acesso muito fácil também. E ele começa a usar, começa a ter todos os efeitos benéficos de curto prazo do esteroide anabolizante, porém, os efeitos deletérios são muito, muito grandes, eles se colocam numa categoria de risco enorme. Que riscos são esses? Os anabolizantes fazem subir a pressão arterial, faz subir o colesterol ruim, o LDL, ele faz cair o colesterol bom, que é o HDL, o sangue começa a ficar mais viscoso e as plaquetas têm uma tendência a se agregar mais. Todo esse conjunto de fatores aumenta o risco do quê? De apresentar um infarto agudo do miocárdio,
ou mesmo Meu um ABC. acidente vascular cerebral. Também uma outra coisa que pegamos com frequência é trombose na perna com embolia pulmonar. Então, não há dose segura. O paciente que está tomando, nós sempre avisamos, você está numa categoria de risco elevada, o risco não compensa esse benefício de curto prazo que ele possa ter. Então, nós pegamos muitos pacientes que são hipertensos e aí cai naqueles 10% da hipertensão que nós encontramos uma causa. A causa aí é medicamentosa, é uma hipertensão em consequência do uso dos esteroides anabolizantes. E aí qual que é a conduta? É parar imediatamente, fazer toda uma estratégia para que esse paciente volte a produzir a sua testosterona naturalmente, porque uma vez que ele está recebendo de forma externa o anabolizante, o organismo para de produzir, o eixo dele fica suprimido e para de produzir. E isso muitas vezes demora até retomar a normalidade. Então realmente esse é um problema que nós estamos vendo disseminado e que agora, com essa proibição e se tornando mais frequente, disseminando essa informação do malefício, esperamos que isso fique sob controle e reduza cada vez mais, como foi o tabagismo lá atrás, e que mediante a campanhas de mídia e tudo começou a ter uma redução super importante do tabagismo. Você falou de colesterol. O que é colesterol ruim e colesterol bom? O colesterol é outro mal silencioso, né, Cláudio? Nós sabemos que mais ou menos 20 a 35% da população tem o colesterol elevado, dependendo da população que é estudada, e ela é um mal silencioso. O colesterol ele é fundamental para o nosso organismo, fundamental. O nosso organismo precisa do colesterol, todas as membranas das células são feitas com colesterol, diversos hormônios são feitos à base de colesterol, como o cortisol, os próprios hormônios sexuais, estrógeno, testosterona, a vitamina D. Então ele é fundamental para o nosso organismo. O problema do colesterol está no excesso dele, né? E aí sim, o excesso do colesterol ruim, que é o LDL é uma lipoproteína e ela vai carregar esse colesterol do fígado para os tecidos. E o excesso vai causar o quê? Vai culminar no depósito desse colesterol na parede das artérias, culminando com a formação da placa de ateroma, que é a placa de gordura. Essa placa de gordura ela é silenciosa. Nós não detectamos isso baseado em sintomas, porque ela vai crescendo progressivamente, lentamente, nos vasos, pode ser nas coronárias, nos vasos do coração, nas carótidas, na microcirculação cerebral, e isso pode aumentar o risco de infarto e o risco de AVC. Como fator de risco para infarto e AVC, o colesterol só perde para hipertensão arterial. São os dois grandes fatores de risco, mais do que tabagismo, mais do que obesidade. Então é um binômio aí silencioso e que incrementa muito o risco de doenças consideradas as mais graves, né? Que são as principais causas de morte no nosso meio. Então o colesterol ruim, que é o LDL, ele aumenta muito o risco cardiovascular, e o colesterol bom, que é o HDL, ele faz o transporte reverso. Ele tira o colesterol da parede dos vasos e traz de volta ao fígado. Então, quando nós falamos que o anabolizante aumenta o LDL e reduz o HDL, é exatamente aquilo que traz maior risco. É o contrário do que você gostaria. É o contrário que eu gostaria, é o contrário que o exercício físico promove, que é a redução do LDL e a elevação do colesterol bom. O exercício físico ele promove uma série de proteções ao sistema cardiovascular, e uma delas é exatamente pelo fato de ele elevar o colesterol bom, né? E reduzir o LDL, que é o colesterol ruim, e reduzir também os triglicérides. Ele é extremamente eficaz para reduzir os triglicérides. Então, o colesterol ruim, ele é um vilão quando em excesso, mas ele é fundamental quando na sua quantidade adequada. E a partir de que idade dosar o colesterol? A diretriz recomenda que de 9 a 11 anos deve ser dosado pela primeira vez o colesterol, porque as crianças hoje se alimentam muito mal, sedentárias, com hábitos ruins de ficar na frente do computador, na frente do videogame. Então a primeira dosagem na faixa dos 10 anos de idade é muito importante, e depois na fase adulta, em todo o check-up, é recomendado que se dose o colesterol, uma vez que ele não promove nenhum sintoma na maior parte das vezes, só com a detecção, com o exame de sangue que nós vamos detectar. Cerca de 32% da população brasileira adulta apresenta altos níveis de colesterol LDL. Doenças cardiovasculares, como consequência direta do colesterol alto, são responsáveis por aproximadamente 30% de todas as mortes no Brasil. O colesterol alto atinge 40% dos adultos no país, enquanto as crianças e adolescentes, 20%. Ao redor do mundo, a condição é responsável por cerca de 2,6 milhões de mortes.
Nós vamos viver agora o momento da inteligência artificial e os dados vão se juntar. Mas nós temos a inteligência natural. As pessoas fazem o exame, sabem a pressão, tirou numa farmácia, alguma coisa do tipo, e tem o colesterol que às vezes ele mesmo pede. Qual o risco de uma pessoa, ela sozinha, sem ter uma orientação médica, se deixar levar por esses números puros? Isso é muito frequente na nossa prática diária, viu? Onde o paciente, naquela consulta de corredor, meu colesterol está tanto, eu devo tomar remédio ou não devo? Pergunta para o amigo, pergunta para o médico que é amigo também e quer saber uma decisão, devo tomar ou não devo tomar? Hoje, a decisão de se tratar o colesterol elevado, ele depende de uma série de fatores. Uma avaliação minuciosa vai dar a melhor resposta para o paciente. Por quê? Nós sabemos que quanto mais alto o risco de infartar, mais baixo tem que ser o colesterol. Isso até é intuitivo nós pensarmos. Uma pessoa de 20 anos de idade que não tem nenhum fator de risco, nós toleramos que ela tenha um colesterol um pouco mais elevado do que uma pessoa de 60 anos que já está obesa, que já está com diabetes, que tenha tido um histórico de tabagismo. Essa pessoa tem que ter um colesterol muito mais baixo. Então hoje nós calculamos, Cláudio, o risco da pessoa ter um infarto pelos próximos 10 anos e tem até um score pelos próximos 30 anos. E baseado nesse risco, quanto mais alto for o risco futuro de infarto de AVC, mais baixo tem que ser a meta do colesterol. Então eu vou dar um exemplo. Hoje uma pessoa que tem baixo risco cardíaco, uma pessoa de 20 anos que não tem nenhum fator de risco, nós toleramos que o LDL fique abaixo de 115. Então se ela tem um LDL em torno de 110, está excelente. Ao contrário, uma paciente que tem um alto risco de infartar, porque nós já detectamos que tem uma placa de 20% na coronária, tem um histórico de tabagismo, hipertensão, essa pessoa tem um alto risco, portanto a meta de LDL é de 70. Então ela com 110, que é adequado para ela é super alto. Então nós temos que daí implementar medidas, inclusive muito intensivas, para ter uma redução expressiva, porque sabemos que só com controle alimentar isso não é possível. Estatinas, como funcionam? E quando não funciona a estatina, qual é a alternativa? A estatina é um medicamento de primeira escolha, ele é muito eficaz, é o mais estudado, já há mais de 30 anos, trabalhos, diversas pesquisas mostraram a eficácia, a segurança dele, redução de infarto, redução de AVC com o tratamento. Então é um medicamento fundamental. Nós entramos quando a meta que a pessoa tem que atingir está longe, nós sabemos que só com as medidas de alimentação e exercício físico nós não vamos conseguir reduzir 50%. Quando você precisa de uma redução expressiva, o tratamento medicamentoso se impõe, ele é fundamental. E a estatina é a primeira opção. Quando o paciente tem algum efeito adverso da estatina, então nós sabemos que mais ou menos de 8 a 15% pode ter mialgia, pode ter cãibras. Não é a maioria, veja bem. Tem muito mito por aí que fala, não, se tomar a estatina você vai ter problema de memória, né? Lá na frente vai aumentar o risco de demência, vai prejudicar os seus hormônios e você não vai ter desempenho. Tudo isso aí é mito, tá? Por quê? Os estudos mostraram que usando estatina, mesmo mantendo o colesterol bem baixo, com as metas mais rigorosas atuais, não há um aumento do risco de demência, não há um aumento de declínio cognitivo. Teve um estudo com mais de 300 mil pessoas sendo acompanhadas por mais de 8 anos e que não mostrou aumento de demência nem de declínio cognitivo. Então é um medicamento extremamente seguro. Agora, para os pacientes que têm a dor muscular, né, que realmente muitas vezes é incapacitante, nós temos que suspender a estatina. E aí, ainda bem, hoje nós temos diversas opções para esse paciente. Nós temos o ácido bempedóico, que tem a mesma ação que a estatina sobre o fígado, bloqueando a produção de colesterol do fígado. 70% do colesterol que nós temos no nosso corpo vem de produção hepática, é o fígado que produz. Então esses medicamentos são extremamente eficazes, porque eles vão no fígado e bloqueiam essa produção. Então por isso da redução expressiva. E tem um medicamento que chama ezetimiba, que vai no intestino e aí reduz a absorção do colesterol que nós comemos. Então, muitas vezes nós associamos os dois. Um potencializa o efeito do outro e temos redução muito expressivas, da ordem de 60% do valor total do colesterol. Então, são medicamentos hoje muito seguros. E o que nós temos de mais novo agora, são medicamentos que agem no PSK9, PSCK9. São medicamentos subcutâneos, são canetas onde você aplica aqui no abdômen, semelhante a essas para emagrecimento, né, como a tirzepatida, a semaglutida. São medicamentos extremamente eficazes, vai reduzir de 50% a 60% o valor total do colesterol e com uma vantagem posológica muito importante. O alirocumab, o evolocumab, pode ser uma aplicação a cada 15 dias e nós temos hoje o inclisiran, que é o último que saiu, que é uma aplicação a cada 6 meses.
Tem uma aplicação subcutânea na região do abdômen a cada 6 meses, muito potente, muito eficaz para a redução do LDL colesterol, que é o colesterol ruim, e sem o efeito potencial da mialgia, da dor muscular, das câimbras. Então é uma opção excelente hoje, que nós já temos à disposição aqui. Infelizmente, o custo é alto, não está disponível ainda no nosso Sistema Único de Saúde, nós temos essa limitação, mas sem dúvida nenhuma a tecnologia, vão surgir novos medicamentos e o custo vai com certeza cair, nós vamos ter uma disponibilidade maior aí dentro em breve. Leandro, foi um prazer. Muito obrigado por ter estado aqui comigo no dia de hoje. Eu que agradeço, estamos à disposição aí para esclarecimentos, eu acho que são condições silenciosas de grande impacto para a nossa saúde e um check-up bem feito, sendo adequadamente identificadas essas condições e tratado adequadamente, sem dúvida nenhuma contribui para a qualidade de vida e para a longevidade dos nossos pacientes. Hipertensão e colesterol. Conversa hoje diária nas nossas rodas de relacionamento. E tivemos o prazer hoje de ouvir sobre isso Dr. Leandro Etchenique, ele que é médico cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Se você tem alguma sugestão, quer contestar algo, quer sugerir algo, por favor escreva drclaudio@jovempan.com.br. E semana que vem eu estou de volta. E no check-up de hoje você viu por que a hipertensão e o colesterol são conhecidos como assassinos silenciosos, valores de normalidade, qual o ideal para cada condição e quando se preocupar, alimentação e genética como os principais fatores de influência. O momento de buscar um especialista e os medicamentos que evoluíram ao longo dos anos para um tratamento mais eficaz. E o risco do uso indevido de anabolizantes, refletindo em problemas sérios de saúde. Até o próximo check-up. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.